voltando com o Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, dessa segunda-feira, no nosso tema que é Crescendo em Fé, eu quero muito que estejamos assim exercitando a nossa fé que está colocada no Pai. Isso é muito bom, a gente cresce em fé, ouvindo essa palavra, se alimentando dela, lendo essa palavra. Por isso aqui uma sugestão muito legal de leitura. Dá uma olhada. Beth Moore selecionou passagens do livro de Isaías que lhe permitirão descobrir surpreendentes paralelos entre a situação de escravidão do povo de Israel e os cristãos de hoje. Neste livro, aprenda a remover os obstáculos que impedem sua vida de experimentar a totalidade das bênçãos de Deus. Adquira o livro A Oração que Liberta e seja transformado com a liberdade que Cristo tem para você. Boa leitura! Então, agora eu quero te convidar, te fazer um convite a abrir a palavra e a ter no seu coração a decisão de estar dando sempre graças ao Pai. É uma atitude que traz para a nossa vida grande vitória. E muitas vezes nessa caminhada de agradecer, dar graças ao Pai, a Deus, que é o nosso Pai, nós imaginamos que essa ação de graças, essa atitude de estar agradecendo a Deus, ela fica limitada muitas vezes quando a gente imagina que eu só devo dar graças se tudo estiver bem. Bom, se hoje amanheci, estou bacana, então, meu Deus, eu te agradeço. E a Bíblia nos convida a viver essa ação, que a ação é a atitude, né? É esse movimento de estarmos atuando em ações de graças em todo o tempo. Seja em situações em que visivelmente as circunstâncias estejam complicadas, mas nós sabemos que a nossa fé em Deus, ela nos ensina, porque ela não é burra. Essa nossa fé nos ensina, a nossa fé nos ajuda a ouvir, a nossa fé nos ajuda a enxergar, a nossa fé em Deus, ela nos faz entendermos que a nossa visão pode estar enganada. E as circunstâncias que estão diante de nós, quando complicadas, difíceis, elas podem ser passageiras, e elas são passageiras, a Bíblia nos diz isso, e elas não são menores que o nosso Pai. Deus é maior, aliás, que qualquer circunstância difícil. Deus é maior que qualquer circunstância complicada. Deus é maior que qualquer caos. E nessa decisão de crer assim é que agimos dando graças. É na tua decisão de crescer, de desenvolver a tua fé, que você olha para as circunstâncias e constata, está difícil, está problemática, é uma constatação, mas eu sei que mesmo diante dessa constatação difícil, Deus é maior que essa circunstância, que essa constatação complicada. Essa é uma decisão que faz a maior diferença na nossa vida. Agora, se nós ficarmos estagnadas, paralisadas, só em circunstância favorável, aí eu agradeço a Deus. A circunstância difícil, aí eu fico, Senhor, me ajuda, olha aí, olha. Se eu me posiciono dessa forma, eu estou vivendo uma vida muito superficial. E o convite aqui, no dar graças ao Pai, é viver uma vida muito mais larga, muito mais alta, muito mais profunda, que Deus nos ensina a viver na sua palavra. Então, se você agora estiver disposta a crescer na sua fé depositada em Deus, se você estiver disposta, eu vou crescer agora, eu vou dar esse passo, essa atitude é minha, porque Deus já providenciou tudo, e essa atitude é minha, e eu vou dar esse passo agora. Eu posso aqui colocar para você
todas as palavras do meu espírito para o teu espírito. A decisão não será minha, será sua. Deus já providenciou tudo que nós precisamos. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz isso. Deus providenciou tudo, tanto para essa vida quanto para a eternidade, e nos deu. Agora, quem é que vai estender a mão e tomar e se apropriar do que Deus providenciou? Não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, é você. Essa decisão é nossa. E hoje eu quero que você viva esse movimento de graça. No solo da graça existe um movimento que a gente tem de viver. E a ação de graças é um movimento. E a ação de graças, ela acontece porque existe fé no seu coração. Então, eu quero, em primeira mão, já que a gente está disposta agora, no exercício da nossa fé, viver essa ação, esse movimento de dar graças e viver uma vida assim, uma vida que anda para frente, de glória em glória. Deus não te chamou para dar um passo para frente e 3 para trás. Ele te chamou para viver uma vida que cresce, que evolui, que anda de glória em glória. Isso quer dizer que anda de esclarecimento em esclarecimento. Então, o primeiro momento que eu quero pensar aqui, nesse propósito de ampliar a nossa atitude, de agradecer, de dar graças, é ser agradecido. Você, eu, sermos agradecidos porque Ele nos tornou dignos. Deus, Jesus, quando veio nessa terra como homem, 100% Deus, Ele veio e sofreu, esteve lidando com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações humanas, e Ele morreu e Ele ressuscitou. A Bíblia diz, ali em Romanos, no último versículo do capítulo 4, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, Ele morreu para que você estivesse limpo, remida. E Ele ressuscitou para te colocar numa outra posição diante de Deus. Antes, a nossa posição era uma posição de total, sem Deus, nós estávamos numa posição de indignidade, numa posição totalmente inválida. A Bíblia, inclusive, o apóstolo Paulo coloca em Efésios que nós nem éramos filhos, mas Ele nos colocou numa outra posição. Ele quem? Jesus. Jesus colocou você numa outra posição. Antes você estava nas trevas e Ele trouxe você para a luz. Essa posição não foi uma conquista sua. Essa posição foi uma conquista de Jesus. Isso é graça. E esse mérito é dele. E, portanto, se Ele deu isso para você, aproprie-se disso. E essa posição de indignidade, você deixou de viver porque Jesus tirou você dessa situação de indignidade para te colocar numa situação de dignidade. Isso significa o quê? Significa que quando você estiver agora numa situação em que ou você recebeu um desafio diante de você, eu digo isso agora por inspiração de Deus mesmo, tá? Você agora está vivendo uma fase diferente, onde você está vendo um desafio, novas propostas estão sendo vislumbradas, alguma coisa que você está vendo que está se projetando, um cenário novo, um novo momento, uma nova fase na tua vida, e as coisas parecem estar assim, saindo de uma etapa e entrando numa outra etapa, uma nova proposta de trabalho, novos desafios, um momento de expandir. E aí você começa a amedrontar. E aí você começa a ficar preocupada e ficar achando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu realmente... será que
como é que vai ser isso? Será que eu não tenho aqui uma bola de cristal que eu queria ter para ver se vai dar certo, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir? Bom, agora eu estou numa nova fase na minha vida, agora eu estou num novo tempo, num novo momento. Será que vai dar certo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por inspiração agora do Pai, para você e também para mim, Ele te tornou digna, ou seja, Ele fez com que a vida dele, que está em você, produza essa vida uma nova dinâmica, uma nova maneira de enxergar o mundo. Antes você se via e via o futuro com medo de fracassar. Hoje, essa vida de Deus que habita em você, essa dignidade de Deus que é a vida dele, que habita em você, te dá condições, meios para olhar para frente e dizer assim, eu vou prosseguir, porque Deus me habilitará, Deus me fortalecerá, a vida do meu Salvador Jesus me fará nessas situações novas, diferentes, mais que vencedora. Eu tenho uma palavra, eu sei andar de glória em glória. E se por acaso eu estiver diante de uma dificuldade, eu não vou desconfiar, eu vou continuar crendo que o meu Pai vai me sustentar, eu vou continuar crendo que o meu Pai vai me alicerçar, eu não vou temer aquilo que não pode me deter. Porque Ele, por mérito dEle, de Jesus, Ele me deu essa habilitação de dignidade. Antes você fugia, porque dentro de você não havia a vida de Deus. A vida de Deus que habita agora é a vida que Paulo disse para Timóteo. Ele disse assim, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é a vida digna que Deus, na sua própria vida que Ele colocou em você, é a vida que habita em você, é nessa vida de dignidade que Deus quer que você ande. Antes, qualquer tipo de situação complicada batia a tua porta, Satanás fazia bum e você saía correndo. Agora você não sai, quem sai é o inferno. Antes você saía do ônibus porque tinha medo do assalto. Antes você vivia fugindo. Antes você vivia imaginando a tragédia na tua mente e a tua mente, o teu coração era um palco fértil para Satanás brincar e inventar e destruir com as suas mentiras. Hoje você é digna de ter uma mente tranquila, de ter uma mente confiante, de ter uma mente sabendo, crendo que o meu Deus vai me guardar. Eu estou escondida, como Paulo disse aqui em Colossenses, estou escondida em Cristo e eu sei que o meu Deus vai me sustentar. Se por acaso eu estiver vivendo um momento de situação difícil, eu tenho as minhas raízes, como está lá em Jeremias capítulo 17, eu tenho as minhas raízes bem alicerçadas, eu sou como árvore frondosa com as raízes lá onde há o riacho, onde há possibilidade de nutrição, porque as minhas raízes estão firmadas no meu Salvador. E se o tempo estiver difícil ao meu redor, eu sei em quem tenho crido. Isso é vida digna que Deus preparou para você. Aproprie-se disso, minha querida. Aproprie-se disso. Dê graças por isso. Se esse momento é momento de enfermidade, se esse momento é momento de separação, se esse momento é momento de desemprego, se esse momento é momento de qualquer tipo de situação complicada, você tem a participação de Jesus nessa história toda e pode se colocar como digna. Olha o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, versículo 12, dando graças a Deus. Nessa situação eu vou dar graças a Deus porque Ele me fez digna de participar. Ele me fez idônea, Ele me fez capacitada, Ele me fez
habilitada de capacitar de uma herança que antes eu não podia ter parte nela. Agora eu posso. Então, nessa hora de dificuldade, eu não vou me perder. Porque eu tenho de Deus a capacidade dele, não minha. O mérito é dele, não meu, de ver que ele está no controle nessa hora na minha vida. Ele não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar você fraquejar. Ele não vai deixar você ser destruída. Você vai estar saindo desse momento, desse período, dessa dificuldade, não como vencedora, mas como muito mais como vencedora. Mais que vencedora. Você compreende essa dignidade que você pode dar graças ao Pai? Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me tornou digna, o Senhor me tornou capaz de, nessa hora, saber, nessa hora entender, nessa hora me posicionar diferente, enquanto ao meu redor todos estão, puxando os cabelos e agora como é que vai ser? Eu sei em quem tenho crido. Eu vou estar diante dessa palavra. Ele me tornou digna, ele me tornou, e digna aqui é capacitada. Ele me deu capacidade. Minha querida, essa palavra é para você. Comece a agradecer agora. Comece a agradecer agora. Pai, eu te agradeço porque tu me deu capacidade. Tu me deu capacidade, ou seja, tu me tornou digna. Eu tenho uma herança. Eu tenho muito mais. Eu me lembro de uma vez, uma história que eu ouvi, tão interessante. Um garotinho estava num trem e ele estava no chão do vagão e o trem começou a mudar de velocidade, a velocidade começou a ficar mais forte, mais intensa. E o garotinho brincando no chão do trem e todo mundo começou a ficar preocupado. E o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E a velocidade começou a aumentar. E o menino lá, tranquilão, brincando no chão do trem, até que uma moça não resistiu, tamanha a sua aflição. Ela disse: menino, você não está vendo que o trem tá com essa velocidade tão alta? Menino, senta, fica aqui com a gente, pode acontecer alguma coisa, você não se preocupa. Ele olhou para ela e disse: não. Por quê? Meu pai é um maquinista. Ele estava capacitado a ficar em paz, porque o pai dele deu a ele a dignidade de filho. Teu pai está no controle. Teu pai, que está no controle, te dá capacidade agora de paz. Enquanto ninguém tem a paz, você tem e está capacitada com essa paz. É digna dessa paz. Teu pai é que está no controle. E ele te diz: descansa. Agradece no teu descanso. Porque no teu descanso tem livramento. Agradece. Porque eu estou contigo, diz o teu pai. Essa palavra tem que ficar firme. E dessa palavra a gente não pode se afastar. Agora, continuando a dar graças, seja também comigo agradecida, porque Ele nos resgatou e nos transportou das trevas, do reino das trevas, para o reino do seu Filho. Colossenses, no capítulo 13 e 14, diz Paulo: pois Ele nos resgatou, Ele tirou. Ele não deixou a gente assim: olha, eu vou alugar para você um outro lugar. Não, Ele resgatou, aquele lugar não é mais nosso. Ele não nos colocou num lugar de aluguel. Você não está na condição que está por aluguel. Agora te pertence esse lugar, porque Ele te tirou definitivamente da condição anterior. Que condição era? Podia ser medo? Podia ser a condição de insegurança? Podia ser a condição de total abandono? Ele te tirou de lá e te resgatou do domínio das trevas, daquela escuridão do engano, daquela escuridão da mentira, daquela escuridão daquele coração cheio de ofensas. Ele te tirou desse domínio
e te transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe o que aconteceu com a gente? Antes, nós estávamos numa situação, agora temos motivos de agradecer, sabe por quê? Porque agora fomos por ele transportadas. Eu não me transportei. Eu não posso bater no meu peito e ficar com a boca como quem tem um ovo na boca, com os ombros erguidos, me achando e dizendo, olha, cuidado, Deus é assado, cozido e frito, pode te detonar, e porque tem que ser pelos méritos da gente. Não, eu não posso falar isso para você, sabe por quê? Porque Ele me tirou das trevas e eu agradeço tanto a Ele que eu comunico isso para você. Esse transportar foi Ele que fez e, portanto, você pode agora se tranquilizar de que os méritos são dele, de Jesus, e, portanto, você só tem que desfrutar desse lugar novo que você está agora. Minha querida, lembre-se do que Jesus disse. Quando foram prender Jesus no jardim do Getsemane, ele disse, olha, lá vem o príncipe desse mundo. Mas só que tem uma coisa, ele não tem direito sobre mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém pegou Jesus e disse, nós vamos prender você porque você não tem saída. Ele se entregou. Ele se entregou. Ninguém o prendeu para isso, porque ele mesmo disse, quando Pedro quis cortar a orelha de Malco, ele disse, olha, nada disso, nada de espada, nada disso. Eu estou dando a minha vida em favor de vocês. E por isso, nós que estávamos numa condição deplorável, passamos a viver uma nova época nas nossas vidas. Você está tendo agora de Deus a revelação dos motivos mais profundos, mais amplos, mais altos de agradecer. Dê graças a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu estava numa situação, eu estava lá no engano, nas trevas. As trevas tinham direito sobre mim. As trevas tinham direito sobre você. Então você estava ali, que nem uma marionete. Satanás brincava, jogava o engano e você tinha que acatar. É verdade, não tem solução, não tem jeito. Pois é, eu tenho que acatar isso. Não, hoje é diferente. Eu estou em outra posição, agora eu estou em Cristo. O mérito é dele. Ele me transportou desse lugar de engano, onde eu era uma marionete, para agora eu ter do meu Pai um lugar de segurança que Ele próprio conquistou para que eu estivesse. Portanto, se o medo vier bater na sua porta ou estiver batendo na sua porta, você não está agora sobre o domínio do medo. Você tem de Jesus o respaldo, porque você foi transportada para um lugar de paz. Então você pode dizer a esse medo, eu te repreendo em nome de Jesus, porque você não tem direito sobre mim. Mente distorcida, mente e mentalidade contrária à vontade de Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda vontade contrária à vontade do meu Deus, porque nenhuma dessa vontade tem direito sobre mim. Eu agora estou numa outra posição. Eu agora fui transportada do engano para o esclarecimento. Agradeça. Comece a agradecer agora. Porque é nessa posição que Ele nos colocou. E eu quero que você se aproprie dessa palavra, sabe? Existiram muitos momentos na minha vida em que eu podia abrir a minha boca e reclamar bastante. Mas por essa verdade colocada diante de mim, que ela é muito mais forte porque ela é a verdade espiritual, é muito mais poderosa, consistente do que a que está aqui na terra, eu posso agradecer mesmo diante dessa situação difícil. O meu filho, esses dias, ele foi estacionar o carro e há algum tempo eu tenho vindo orando porque Deus tem me dado a direção de orar por ele sobre guarda, livramento e agradecendo. Pai, eu te agradeço pelo livramento, eu nem pedi pelo livramento, eu já agradeci pelo livramento porque sei que o meu Pai é Deus de livramento. E comecei a agradecer. Quando vem o problema,
Não fique orando pelo problema, agradeça pela solução do problema. Você é capacitada para isso. E aí eu já comecei a agradecer. Eu vi que poderia vir algo diabólico para tentar trazer aflição para a vida do meu filho, e eu comecei a agradecer. Pai, eu te agradeço porque o Isaac está escondido em ti. Eu te agradeço porque eu sei que tu és Deus de livramento e os teus anjos têm ordens específicas para guardá-lo. Eu te agradeço. E quando ele foi fazer um negócio, uma situação no estacionamento, saiu do carro e deixou a guitarra dele, uma guitarra que ele mandou fazer exclusivamente para ele quando ele estava lá na Austrália. E aí, aquela guitarra muito especial, e ele saiu do carro, deixou a guitarra lá, ia botar a mochila na mala do carro, disse, não, eu vou levar a mochila. E saiu. Quando ele voltou na direção da traseira do carro e viu que aquela chavinha, aquela parte da chave estava para dentro. E ele tentou levantar a mala, não conseguiu. Foi a autorizada e a moça da autorizada disse, olha, isso aqui já era, hein? Tudo que tinha aqui dentro dessa mala já foi. E ele me ligou, mãe, aconteceu isso. Eu disse, meu filho, Deus é fiel. E essa pessoa que está se dispondo a ser, naquele momento, testemunha do diabo, invalida essa fala, porque Deus está te guardando. Ele conseguiram abrir a mala do carro, e o cara nem teve trabalho nenhum, porque era só uma chavinha, virou para o lado, a mala abriu, e o cara disse para ele, rapaz, olha, essa mala é super fácil de abrir, eu não sei como é que esse cara não conseguiu abrir a tua mala. E quando abriu a mala, a mulher ficou com a cara no chão, porque estava tudo lá. Aí eu te pergunto, mas e se tivesse levado? Você teria a mesma alegria? Teria. Sabe por quê? Porque aquele que me capacitou para ver que nenhum bem desse material é capaz de abalar o meu coração. Sabe o que eu agradeceria? Agradeceria mesmo assim. Sabe por quê? Porque ele, o nosso Pai, é capaz de dar o dobro. Então, tá tudo bem. Você entende isso? Isso é saber que existe muito mais do que o que é material. Isso é saber que você está capacitada, que você foi transportada das trevas para a luz. Vamos orar e agradecer? Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, porque sabemos que Tu é aquele que nos habilitou, nos capacitou, nos tornou dignas, e nós não vamos abandonar essa posição, mesmo que estejamos diante da dificuldade aparente. Oh, querido, graças te damos, graças te damos, graças te damos, porque toda essa fase difícil vai passar. E nós, porque Tu nos tornou assim, continuamos mais que vencedores. Recebe a ação de graças do Teu povo que Te ama e sabe que Tu é Pai querido. Amém, Jesus.